Tudo bem? Fala, Fabrício. Beleza? Beleza. Espero que não trave. Meu telefone tá com uma coisa muito estranha aqui. Travou tudo, eu reiniciei, enfim, por isso que atrasou esses 20 minutos aí. Tranquilo. Obrigado por ter aceitado o convite. Pablo, além de diretor-presidente do Instituto Jones, ele também é professor da UVV. A gente vai falar um pouquinho disso também. E principalmente uma conversa aí sobre os dados, as pesquisas aí do impacto do Covid-19 aqui no nosso estado, fugindo um pouquinho da pauta da cultura para a gente falar um pouquinho das ações de uma maneira geral, que óbvio, né, também impactam, né, o setor da economia da cultura. Pablo, eu tenho dessas lives aí, dessas conversas, né, com várias pessoas de vários lugares do Brasil, daqui do estado, conversei com a secretária Nara também na semana passada. Na sexta eu converso com o seu xará, o outro Pablo Capilé, que é um ativista da mídia ninja e do Fora do Eixo, uma figura bem importante aí da cena cultural e política também brasileira aí dos últimos anos, desde 2013, né, que a mídia ninja surgiu ali nas manifestações e teve um papel muito importante. Na sexta, meu papo vai ser com o Pablo Capilé, essas semanas de Pablos aqui no nosso Papo da Tarde. Antes da gente entrar no assunto das pesquisas, da sua trajetória como professor lá da UVV, de onde a gente se conheceu, né, antes da gente integrar a equipe do governo, queria que você falasse um pouquinho da sua rotina de trabalho, né, nesse momento mudou bastante, né, a rotina das equipes, as nossas rotinas, né, e intensificou de uma maneira diferente assim, um trabalho nesse momento da pandemia. Queria que você comentasse um pouquinho como é que está sendo essa sua rotina aí à frente do Instituto, que você assumiu também, mais ou menos, né, por agora também. Então, fala aí pra gente um pouco disso. Primeiramente aí, Fabrício, agradecer o convite, pelo trabalho desenvolvido. Tá funcionando aí, pessoal? Tá meio travado para mim. Parabenizar aí e saudar, né, também todos que participaram aí dessa iniciativa, né, da Live Solidária, a coordenação que você teve aí, a liderança, junto com a nossa vice-governadora Jaqueline, nosso governador Renato Casagrande, também a Nara, né, secretária de Direitos Humanos, todos os parceiros aí do governo na Live Solidária desse fim de semana, com 70 mil espectadores, né, Bacana. e mais de 1.800 cestas arrecadadas nesse momento aí que o Capixaba mais uma vez está demonstrando aí a sua solidariedade, né? Foi assim no período das chuvas, em vários momentos da nossa história, o Capixaba demonstra essa força aí, né? Além do trabalhar e confiar também, o Capixaba demonstra que é muito solidário, né? Então, Exatamente. a gente nessa empreitada aí da pandemia, sob a liderança do governador Renato Casagrande, o Instituto Jones, toda a equipe do Instituto Jones, vem mobilizando esforços aí, né, desde um pouquinho antes de ser decretada a situação de emergência em saúde pública, de fato aí, né, literalmente a equipe virando noite, né, trabalhando aí de segunda a segunda, a gente conseguiu desenvolver algumas ferramentas tecnológicas e de gestão da informação, junto com a CESA, também aí em parceria com a Prodeste, uma parceria também muito forte com a Secretaria de Controle e Transparência, né? Todos os parceiros aí do governo do Estado, o Instituto Jones mobilizado, as suas 5 áreas técnicas, a área administrativa, né? E a rotina está sendo bem intensa, né? A gente está trabalhando o fim de semana também, a gente vê nossos técnicos aí mobilizados no período da noite, madrugada, então não tem hora. O que a gente puder estar somando esforços nesse momento, que requer aí uma tomada de decisão baseada em evidências científicas, né? E o governo do Estado vem dando exemplo disso, né? A gente vê o Estado do Espírito Santo se destacando, tanto na questão da transparência, como também na gestão da crise, né? A liderança do secretário Nésio também, né? À frente da CESA, vem contribuindo para que a gente consiga desacelerar o crescimento de novos casos aqui no Estado do Espírito Santo, e é uma grande satisfação
Eu tenho aí 20 anos de serviço público, né? Ver o engajamento de servidores públicos, de técnicos aí, e também dos nossos gestores mobilizados em prol do bem maior, né? Que é a nossa sociedade, né? A saúde pública e também os aspectos socioeconômicos. A gente vê essa integração muito forte e o Espírito Santo sendo referência nacional aí nessas ações, inclusive conseguindo aí, né, a gente frear um pouco a nossa curva epidemiológica, os resultados, né, desse trabalho técnico com seriedade, responsabilidade, liderado pelo nosso governador Renato Casagrande, dando resultado. Também queria destacar que logo no início desse processo, a gente estava aqui na diretoria de integração, do nosso grande amigo Luiz Paulo Veloso Lucas, que é uma referência de liderança política e também liderança técnica, né? É um servidor de carreira do Bandes, também contribuiu diretamente. Sim. A gente via o engajamento do Luiz Paulo desde o início também, trabalhando fim de semana e tudo. Foi muito bacana isso e motiva a gente, né? A nossa geração aí de servidores. Exemplos aí, tanto exemplos de servidores que já se encontram aposentados, como o Luiz Paulo, que é aposentado do Bandes, e também de servidores públicos como você aí, Fabrício, da nossa geração aí, dando exemplo com todo o gás para a gente fazer muito aí em prol da população capixaba. Exatamente. E você estava comentando, né, sobre esse destaque nacional aí, né, que acaba que essas ações têm tido, muito consequência da liderança, né, do governador. Eu acredito que nós vínhamos também de um processo de uma equipe muito integrada, como você comentou, então acho que isso, nesse momento da crise, rapidamente a gente conseguiu, cada um, né, nas suas expertises, muitas vezes, né, trocando e compondo ali, ajudando em outras frentes de trabalho também. Sob essa liderança do governador, a gente conseguiu atuar realmente muito rápido. Aqui na cultura nós lançamos, né, um plano emergencial também da cultura, com um edital e uma série de outras ações, né, nesse setor que foi muito atingido também. E a gente sabe da importância que é os dados, né, o embasamento em evidências de pesquisa, né, de tanto os dados produzidos, tanto com comparações de outros dados e tal. Como que você avalia, assim, de uma maneira, a importância dos dados no enfrentamento, né, de uma maneira geral, assim, né, independente um pouco e depois a gente entra um pouquinho na atuação que a gente tem feito assim, mas assim, de maneira geral, a importância dos dados, da pesquisa no enfrentamento de um evento mundial como esse da pandemia. É muito relevante, né, para a gente traçar as ações, né, de planejamento, também as ações de mitigação e de controle da pandemia, que a gente utilize aí evidências científicas, né? Inclusive, essa é uma orientação da Organização Mundial da Saúde, instituições também aí de pesquisa, instituições de ensino superior também, né, demonstram, né? A própria academia, a literatura especializada, assinala a importância da gente, na gestão pública, toda decisão, principalmente no período que a gente vive da administração pública no Brasil, migrando aí, né, para um modelo gerencial, né, um modelo baseado aí na meritocracia, na técnica, né, na ciência, né, é de extrema relevância nesse momento que a gente vive ter informação, né, dados e ter um conhecimento científico atrelado à gestão tecnológica. Hoje a tecnologia está contribuindo muito para a gente descobrir novas formas, né, de produzir políticas públicas. Você citou essa experiência da Secult também, mais uma experiência inovadora, né, em pleno período da pandemia, Secult desenvolvendo atividades, né, para fomentar as atividades culturais. Citei o exemplo aqui da Live Solidária, né, a gente vê lá o clube Big Beatles, né, escutar música de qualidade, promover também um artista, né, capixaba, né, isso é muito positivo. E aí você ter dados, né, ter informações. O Instituto Jones vem colaborando nesse sentido, né, como eu comentei, né, logo no início, a gente desenvolveu aí uma plataforma em parceria com a Prodeste, com a Seconte, CESA,
a gente conseguiu, em menos de uma semana, desenvolver um painel com dados para a gente planejar ações e tomar decisão. E esse painel, ele hoje entrou em destaque, né? A Prodeste, na liderança aí tecnológica do nosso estado, nossa empresa de tecnologia, nosso amigo Tasso Lugon, né? Marciani, toda a equipe lá qualificada da Prodeste, e com uma parceria aí com a Seconte, Instituto Jones e a CESA, a gente hoje tem um painel que é líder, né? O Espírito Santo é líder em transparência e estatísticas sobre a Covid, né? Todo capixaba consegue acessar lá no portal coronavírus.es.gov.br o nosso painel e tem informações precisas, né? Para tanto desenvolver políticas públicas eficientes e eficazes, fazendo bom uso do recurso público, né? Uma forma mais efetiva de levar solução e resultado para a população, como também a transparência e o controle. Hoje, qualquer cidadão, os nossos parceiros, amigos aí, profissionais da mídia capixaba, nacional, conseguem acessar essas informações nesses painéis, né, como o exemplo que eu dei aqui do coronavírus, e tem informações lá sobre capacidade de leitos, né, ocupados, a questão relacionada à gestão da saúde, questões epidemiológicas, né? Então, são informações que estão disponíveis para toda a população, inclusive respeitando a política de dados abertos. Hoje você consegue fazer o download desses dados facilmente, baixando um arquivo CSV e trabalhar essas informações no seu computador para fazer relatórios, análise. A comunidade acadêmica também vem utilizando bastante essas ferramentas que a gente está colocando de pé e destacando o Espírito Santo. Como eu falei, o Espírito Santo é primeiro lugar em transparência e estatística sobre o coronavírus, de acordo com uma organização especializada na área de transparência e controle, que é a OKBR, né? Vocês conseguem acessar o site da OKBR e ver lá que o Espírito Santo é destaque, né? A gente, com esse trabalho integrado, envolvendo aí as várias equipes do governo do estado, né? Conseguindo destacar o nosso estado em termos de gestão da informação. Está em primeiro lugar, né, nesse ranking. É muito interessante essa questão dos dados abertos. Eu tenho acompanhado algumas dessas leituras, né? Tem um professor lá da universidade que eu acompanho, né? Meu amigo Mauro Pinheiro, ele tem trabalhado vários, a partir desses dados abertos do painel, trabalhado leituras, né? É muito legal como a comunidade acadêmica pode contribuir, né, nesse momento. E aí, dentro dessa importância aí da comunidade acadêmica, a gente tem visto também, a partir da pandemia, a importância, né, do setor público, da política pública efetiva, da presença, né, do Estado auxiliando nesse momento aí. A gente vinha de uma agenda, né, mais liberal, digamos assim, né, nesse pensamento de até o próprio ataque à universidade, né, a questão do pensamento, assim. E hoje a gente vê, né, como que um sistema único de saúde dando um suporte para esse avanço dessa pandemia na medida do possível, mas imagina se nós não tivéssemos, né, um sistema único de saúde integrado entre os estados, municípios né, e o governo central. A questão das universidades públicas também, né, da pesquisa, né, de como, né, que tem sido um aliado fundamental nesse processo. Eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, de alguma maneira, esse papel, assim, né, das políticas públicas nesse enfrentamento aí, nesse momento. E na superação dele também, né, numa retomada. Uhum. A pesquisa, né, a atividade no Brasil, né, de pesquisa, produção de estudos acadêmicos e tudo, é um grande desafio, né? Inclusive, gostaria de cumprimentar aí todos os amigos que estão acompanhando aí os pesquisadores jonianos, né, aqui do Instituto Jones, cientistas também das nossas instituições de ensino superior, as universidades, né, a UFES, a própria UVV, o IFES, né? Então, a gente tem Primeiro, a gente tem uma grande dificuldade de acessar os dados. Isso está melhorando nos últimos anos, mas eu lembro que há 20 anos atrás já era difícil isso, né? A gente acessar a base de dados. Hoje em dia, vem sendo muito atacada, né?
por determinados grupos, né, da nossa sociedade, pequenos grupos, na verdade, né? E a gente vê, principalmente nesse momento que a gente vive, de proliferação, né, de fake news, as notícias falsas, né, o quanto que a ciência se revela aí importante para a gente superar um momento crítico desse. A pandemia que a gente está vivendo, ela está alterando comportamentos, né, sociais, está alterando o nosso dia a dia, né? A gente não vai voltar à situação normal que a gente vivia antes da pandemia, né? Os estudiosos aí da área, né, apontam que depois aí da pandemia, provavelmente quando a gente chegar à vacina aí, né, para Covid-19 e a gente conseguir estabilizar o crescimento da doença no mundo, né, a gente vai ter que aprender, vai ter um novo normal, né, novas formas de relacionamento, né, de interação social também. Então, a questão da pesquisa é crucial, inclusive, para a gente descobrir e precisar melhor maneiras, né, e formas de interação e de comportamento mais seguro, né, para adiante. E a ciência está revelando aí o seu grande valor, né? Pessoas que tentavam colocar em descrédito a ciência há alguns meses atrás, né, hoje em dia recorrem ao discurso científico, até mesmo aí as pessoas adeptas a disseminar as fake news tentam incorporar um discurso pseudocientífico, né? Mas a ciência, ela prova aí, né, a realidade dos fatos através de evidências empíricas, métodos científicos robustos e indicam os caminhos para a gente superar essa situação crítica. O que seria de nós se não fosse a ciência há 20 anos atrás, né, no desenvolvimento do projeto Genoma, né? Imagina, a gente desenvolveu uma vacina num curto espaço de tempo, né? Os próprios exames laboratoriais. Então, a ciência, tecnologia e inovação devem ser valorizadas e não atacadas, como a gente tem visto aí, né, no nosso país nos últimos meses, né, como que a ciência vem sendo atacada por pessoas desinformadas ou pessoas até mesmo, a gente prefere nem acreditar nisso, né, usar da má fé para atacar a ciência. A gente tem que valorizar o cientista no nosso país, uma nação sem ciência, né, não é nada. Pensar em desenvolvimento do país sem ciência é um tiro no escuro, né, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E a gente tem que valorizar em termos de recurso, em financiamento de pesquisa, valorização dos professores também, né? E também a busca da inovação e investimentos em tecnologia. Por mais que a gente tenha esse cenário desafiador, mas o Brasil também está demonstrando que tem experiências, tem atuação positiva nesse sentido. E eu queria destacar aqui, Fabrício, a atuação da FAPES nesse momento. A nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, né, que desde aí dos últimos anos, né, e aí vamos destacar também os últimos meses, a FAPES não parou de estimular a pesquisa, de fomentar a pesquisa, ciência, tecnologia e inovação no Estado do Espírito Santo. Cito agora mesmo a FAPES abriu um edital inovador para pesquisas na área, que tragam soluções na área da Covid-19. Está aberto esse edital, foram mais de 100 propostas, e eu estou participando do comitê, a gente está analisando essas propostas inovadoras, que vão trazer soluções, que inclusive vão contribuir para a gente vencer esse período aí, descobrir, pós-pandemia, um novo normal, né? Como a gente vai desenvolver aí nossa vida no dia a dia, pós-pandemia. E aí, todo parabéns aí para a equipe lá do professor Dênio, na FAPES, professora Cristina também na Secretaria de Ciência e Tecnologia, o trabalho brilhante que estão desenvolvendo. A FAPES, para quem não sabe, né, a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, né, do Espírito Santo, que está junto aí com as universidades, através de bolsas, de estímulo à inovação e à pesquisa nas mais diversas áreas, e tem atuado aí no enfrentamento também do Covid, com editais específicos, com ações como o Pablo comentou agora. Quem chegou depois aqui, o Pablo Lira, é pesquisador, professor e atual diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, que é o Instituto de Pesquisa do Governo do Espírito Santo. Ele tem articulado aí algumas pesquisas importantes sobre o impacto do Covid no Espírito Santo, o painel do Covid, que é um painel que está disponível, né, no site coronavírus.es.gov.br. Então, você que está
ficou curioso, né, sobre isso que o Pablo comentou e vai comentar daqui a pouco mais um pouquinho, isso já está disponível, um painel que tem vários dados abertos, dados que podem ser, que estão em gráficos, né, estão ilustrados em gráficos, mas que você também consegue baixar e trabalhar esses dados se você tiver interesse nisso, né, em pesquisar e se aprofundar, né, em cima desses dados. E o Pablo é doutor em Geografia, com mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela UFES e professor da UVV e uma extensa atuação aí acadêmica. Então, pegando um pouco o gancho nesse salve que a gente deu à ciência, à educação do Brasil, que aí junto com a cultura, com direitos humanos e com o meio ambiente tem sido bastante atacada, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória acadêmica, né? Você, como disse, né, um servidor público de carreira aí com 20 anos de atuação. Como que é essa sua trajetória aí do mestrado, do doutorado, também como professor? Você tem uma atuação no tema da violência também. Queria que você comentasse um pouco sobre isso para a gente. Então, eu tenho duas grandes paixões profissionais, né? Ser servidor público e ser professor. E eu comecei minha carreira lá nos idos aí de 2001, mais ou menos. Estou indo aí para 20 anos, né, de serviço público, trabalhando na Secretaria de Educação. Entrei no Estado sendo DT, com muito orgulho aí, né, na nossa Secretaria de Educação. Depois eu fiquei um tempo lá na Secretaria de Segurança Pública, onde a gente contribuiu, né, fiz parte da equipe lá que desenvolveu o projeto CIODES, né, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social do Estado do Espírito Santo. Trabalhei lá na Gerência de Estatística e Análise Criminal. E aí passei um tempo num concurso lá no Instituto Estadual do Meio Ambiente, lá na Gerência de Geotecnologias, a geomática de lá. E desde 2010 estou aqui no Instituto. Foi um concurso público, foi o primeiro concurso público do Estado, Fabrício, e exigiu a formação em nível de mestrado. A nossa carreira aqui do Instituto é de especialista em estudos e pesquisas governamentais. E tive a grata satisfação de me encontrar aqui no Instituto, fazer grandes amizades aqui, eu tenho grandes amigos aqui no Instituto, profissionais aí de extrema qualidade, desenvolvem um trabalho de excelência, e a gente está aqui junto, né, somando esforços aí desde 2010, trabalhando aí no Instituto, o Instituto inclusive aí, né, fazendo uma referência aí, né, aproveitando para falar um pouco sobre o Instituto é uma autarquia do governo do Estado, vinculada à Secretaria de Economia e Planejamento, né? E foi fundada em 1975. E esse ano a gente está comemorando aí a campanha que a gente está trabalhando, né? Já tá de pé essa campanha, que é hashtag IJSN 45 anos, né? Esse ano, em dezembro, o Instituto Jones completa 45 anos. É uma grande honra poder colaborar, somar aqui na história do Instituto Jones, onde passaram profissionais, pesquisadores de relevância e de projeção nacional, né? Inclusive até professores nossos da academia, né, passaram aqui pelo Instituto, gestores aí renomados também, né? Então, é uma grande satisfação estar aqui no Instituto. Inclusive, aproveitar para fazer uma propaganda aí, no dia 1º, dia 2 de junho, a gente vai ter um evento lançando aí os seminários IJSN 45 anos. Vai ser um evento nacional por videoconferência, já nesse novo normal, né, Fabrício? A gente vai estar promovendo aí via YouTube e canal também, os canais aí de redes sociais do Instituto. Logo, logo, isso daí já vai estar aí sendo divulgado. Já está nas redes sociais, mas a gente vai fazer a divulgação mais intensa, chegando mais próximo. Dia 1º e dia 2 de junho, uma temática sobre monitoramento e avaliação de políticas públicas. E a minha formação, Fabrício, você comentou, né? Eu sou geógrafo, né? Formado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Tenho especialização em conservação ambiental, na biologia, também lá da UFES. Fiz um aperfeiçoamento em planejamento urbano, na Universidade de Cergy-Pontoise, na França, e aí eu despertei o interesse sobre os estudos urbanos. E aí, quando eu voltei, fiz um mestrado em Arquitetura e Urbanismo, e agora finalizei o meu doutorado no ano 2019, pesquisando a temática da geografia do crime, né?
também na UFES, finalizei o doutorado lá sobre orientação da professora Aurélia Castiglione. E tem uma interface aí nessa linha da segurança pública, atuo lá na UVV também como professor, sou professor da Universidade de Vila Velha, uma outra instituição capixaba, né, genuinamente capixaba, que contribui para colocar o Espírito Santo no mapa da inovação, da tecnologia e da formação também, né? A UVV está naquele ranking lá internacional de universidades, é uma universidade que cresceu muito, né, avançou muito, no Brasil, se destacando aí, projetando o Espírito Santo, inclusive na área de segurança pública. A UVV tem um mestrado inovador lá, que eu atuo como docente, meus amigos aí professores, no mestrado de segurança pública, né? É um mestrado que se destaca aí nacionalmente pela sua avaliação e pela produção de conhecimento. Hoje a primeira turma do mestrado lá foi de 2013, e hoje a gente já tem aí próximo de 150 mestres formados. A gente tem lá desde policiais militares, policiais civis, bombeiros, guardas municipais, juiz, ex-secretários aí de estado, secretários de outros estados também, gestores, né? O pessoal do Ministério Público. É um grande local aí de produção de conhecimento sobre a segurança pública do Estado do Espírito Santo, e que agrega aí um conhecimento especializado de profissionais de destaque, né, em diversas áreas. Como eu falei aí, desde o Ministério Público, Defensoria Pública, as polícias, várias áreas aí, a UVV inserindo o Espírito Santo no mapa aí da produção de conhecimento, pesquisa e extensão, né? É uma grande satisfação também estar lá na UVV com a equipe. Estou lá na UVV desde 2007, trabalhando com a produção do conhecimento e pesquisa também. Pensando um pouquinho agora nesse novo normal, nesse mundo por vir aí que a gente está esboçando, né, imaginando, né, tem muito material sendo produzido agora sobre isso, muitas correntes, né, de pensamentos e de possibilidades aí desse mundo. A gente sabe que a desigualdade social, né, é um fator determinante de muitos dos nossos problemas, né? O governador Renato Casagrande, sempre que pode, ele comenta sobre isso e coloca também como uma grande meta aí de enfrentamento, né? de melhoria, né? da vida social do Espírito Santo, mas óbvio que serve para todo o Brasil. Como que você imagina, assim, né? Tem uma discussão muito forte sobre novas economias, sobre economia circular, sobre uma visão ligada a questões do meio ambiente, né? Que também são essa forma como a gente vive na Terra e toda essa situação, e questões ligadas à economia solidária, bancos comunitários, enfim, esse trabalho aí que eu estou chamando de novas economias, mas enfim, esse conjunto de novas ideias e de possibilidades, né, de um mundo mais inclusivo, que tem se ventilado muito, né, a partir tanto dessa experiência que nós estamos vivendo agora na pandemia, quanto o lidar com a memória dela, né, que a nossa geração vai ficar marcada para sempre com isso, né? Como é que você vê, assim, você é otimista? Você tem visto com bons olhos uma possibilidade de um mundo mais inclusivo, inovador, mais justo, aí, a partir dessa experiência tão louca que a gente está vivendo, assim, tão intensa e com consequências tão sérias, né? Muitas vidas sendo perdidas, enfim. Eu acredito que a gente vai sair mais forte do que a gente entrou aí nesse período aí, né, da pandemia aí da Covid-19, né? Existiam inclusive estudos acadêmicos, né, científicos, o próprio período ali de transição do governo Obama para o Trump, né? Equipes de epidemiologistas, infectologistas, né, alertando da possibilidade de uma nova pandemia, né, de proporções aí semelhantes à gripe espanhola, que os Estados Unidos sofreu tanto, né, inclusive foi o foco, né, da gripe espanhola, né,
de 1918, 19, né, no início do século passado, do século XX. Então, isso já era esperado, né, a gente vive aí, né, os efeitos da globalização. É uma globalização que o professor Milton Santos, inclusive, né, um dos geógrafos aí, né, pesquisadores brasileiros mais renomados aí, né, ele já chamava atenção no seu último livro, né, por uma outra globalização que ele dizia, né, a globalização ela tem, ela pode ter aí três faces, né, a globalização enquanto fábula, né, é aquela globalização aonde você acredita que o mundo está totalmente integrado, né? Você acredita nesse discurso, aonde as desigualdades, o equilíbrio social foi alcançado. Existe também a globalização enquanto perversidade, que é a globalização tal como os nossos olhos permitem enxergar, né? A globalização onde você tem, na verdade, a globalização dos recursos econômicos, das mercadorias, agora a globalização dos problemas e da busca pela solução desses problemas sociais e econômicos, né, é algo muito distante. É o que o Milton Santos chamava de globalização enquanto farsa, né? E também a globalização como ela pode ser, que é o que a gente acredita, né? A globalização pós-pandemia, não que a globalização ela vai, já tem alguns estudos já apontando isso, né? Tem até alguns autores que falam sobre isso, né? Sobre desglobalização, né? Dificilmente a gente vai recuar muito no que foi avançado em termos de globalização. A gente tem os exemplos aí isolados do Reino Unido, né? O Brexit, né? Que a gente acompanhou aí, vem acompanhando como que isso vai se desenrolar de fato aí na União Europeia. Uhum. Mas eu acredito que a gente vai sair, tirar uma lição, né, dessa pandemia, né, ter uma menor, na verdade, desigualdade econômica. Eu acho que a questão da solidariedade, né, as responsabilidades compartilhadas, elas estão se tornando aí, se mostrando um caminho, uma solução. Sobre o ponto de vista da economia também, a questão da economia solidária, né, também é um aspecto que pode contribuir para a gente sair mais forte dessa crise que a gente está vivendo. Aqui em Vitória, a gente tem um exemplo disso. As lideranças comunitárias têm um papel muito importante, inclusive para mitigar os efeitos da pandemia nas áreas mais vulneráveis, sob o ponto de vista social e econômico. Olha o exemplo que a gente tem aqui na região de Tararé, de São Benedito, o território, o Banco do Bem, né? Uhum. Território ali formado ali por 9 comunidades, né? Então, eu acho que a gente vai aprender aí a tentar aproximar um equilíbrio social e econômico. Qual o nome desse daí, Eva? É Violeta, é ela. Tá passando toda hora aqui derrubando meu fone. Legal. Então, a gente vai... eu acredito que a gente vai buscar aí, né? Vai alcançar aí formas de promover aí uma globalização menos desigual, né, com maior equidade social. E isso vai se dar, Fabrício, no território. Inclusive o próprio Harari, né, vem destacando isso, né, a importância da gente alcançar formas de relacionamento socioeconômico, né, menos desigual. O Brasil, infelizmente, né, a gente agora vai viver um momento muito crítico aqui no Brasil. Ontem, por exemplo, a gente bateu o recorde, né, de número de mortes aqui no nosso país pelo coronavírus. Né? A gente está falando aí pós. Imperial College of London, né? O Colégio Imperial de Londres, destaca que o Brasil tende a se tornar o novo epicentro da doença. A gente está caminhando para isso, né? É difícil até a gente vislumbrar o que vai acontecer pós-pandemia, né? Mas a gente está entrando agora, indo num cenário crítico aqui no Brasil, porque a nossa curva epidemiológica está crescendo muito rápido. Somente ontem foram 16
dos Estados Unidos. Então, o Brasil só está ficando abaixo dos Estados Unidos em termos de novos casos registrados e mortes, né? Então, é desafiador pensar o depois, mas a gente já tem que estar preparado. Essa curva epidemiológica no Brasil vem crescendo, né? No estado do Espírito Santo, a gente conseguiu, de acordo com as ações tomadas lá atrás, no dia 13 de maio, não essenciais, o Espírito Santo conseguiu frear o crescimento da nossa curva epidemiológica. Só para você ter ideia, estados como o Amazonas, que é um estado que a rede pública de saúde já entrou em colapso, a rede de saúde, né, entrou em colapso, aquele cenário triste, né, de ver covas coletivas no Amazonas, né? Se a gente não tivesse adotado essas medidas lá atrás, aqui no Espírito Santo, poderia ser o Espírito Santo estar passando aquele cenário crítico, né? E a gente vê aí a importância de postura de liderança democrática e responsável, que chama para si a responsabilidade de ter tomado aquelas decisões lá atrás, né, muito assertiva, do nosso governador Renato Casagrande e toda a mobilização, né? Então, quando a gente fala de pós-pandemia, a gente vai ter um momento aí de turbulência, né, muito grande no nosso país. E no estado do Espírito Santo a gente tem que ficar muito atento por conta de quê, né? Se o sistema de saúde do Rio de Janeiro, de Minas, da Bahia colapsar, a gente já vai ter uma pressão forte aqui no estado também vinda de fora, né? Então a gente tem que ficar atento também a esse trabalho com prudência que está sendo feito aqui no estado, os bombeiros com o mapa de risco lá no Centro de Comando e Controle, comandante Cerqueira, toda a experiência que nossos bombeiros têm, né? Estão ajudando nesse processo. E eu acredito aí, sob o ponto de vista econômico, a gente vai ter uma redução ainda das desigualdades, se a gente trabalhar bem essa perspectiva solidária, né? A perspectiva também aí de integração de esforços, né? E eu lembro aqui, estou lembrando também na minha mente toda hora aqui, né? Você falou, olhando aí para frente, né? A gente tem que ser otimista, né? Eu tendo a ser bastante otimista aí com os próximos cenários. Está vindo uma frase aqui na minha mente do Winston Churchill, né? Na época da guerra, né, quando todo mundo acreditava que os nazistas iam vencer a guerra, estavam liderando, né, as campanhas da Segunda Grande Guerra Mundial, o Churchill sempre dizia que o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade e o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Eu prefiro ficar nessa segunda vertente. Então, sendo otimista e vendo oportunidade nas dificuldades. Eu acredito que é possível sim, a gente construir um mundo mais equilibrado, com menos desigualdades sociais, né, no ponto de vista da economia e da sociedade, né, para frente. Inclusive sobre os aspectos da cultura também, ciência, tecnologia, que a gente estava comentando agora há pouco. Isso aí. Você falou muito sobre a questão do território, né, desse local global, né, que é esse conceito do glocal, que é um conceito que eu gosto muito, assim, que é essa coisa do pé ali na terra, do olhar no olho do olho, na ponta, com o que tem ali, com a solidariedade, com a comunidade, mas também conectado com o mundo, conectado com outros atores mundiais. E você falou também em responsabilidade compartilhada, né, como uma herança, digamos assim. A gente vive uma grande experiência de responsabilidade compartilhada, que é o isolamento social. Ficar em casa é uma responsabilidade, né, que a gente faz pela nossa saúde, mas também pela saúde de quem está perto da gente, pela saúde de quem está no nosso bairro, de quem está no nosso estado, no nosso país e nesse planeta. Então vai desde desse micro até um conceito de responsabilidade mais macro. E aí, mudando de pau para cavaco, você comentou agora no seu último artigo da Gazeta sobre essa questão do uso da tecnologia no monitoramento dessa responsabilidade compartilhada. Eu queria que você falasse um pouquinho disso antes da gente encerrar, que a gente também está caminhando aí para o final. Agradecer todo mundo que está acompanhando aqui a gente, muita gente aqui, muita gente do Instituto Jones, galera da Secult também aqui presente, Lorena, Michele lá do Instituto. Mandar um abraço para todo mundo, dizer que a Secult é parceira
né, do Instituto Jones. O Instituto Jones é parceiro da Secult em diversas ações aí de pesquisa, de monitoramento aí da economia criativa e de várias políticas públicas importantes aí para a nossa cultura. Mas, Pablo, eu queria saber um pouquinho desse uso da tecnologia nessa questão de isolamento social, porque também, enfim, tem alguns debates rolando em relação a protocolos, né, que a gente vai ter que partir para um processo de convivência, né, uma crise de longo prazo. Então, a gente inicia uma nova fase de convivência com essa, né, pensando daqui a um ano, por exemplo. Enfim, a tecnologia tem sido um aliado em alguns países, aí, já com experiências né, de convivência com o vírus. Eu queria que você comentasse um pouco do que está rolando agora. Isso aí. Então, o artigo da minha coluna dessa semana na Gazeta, né, abordei justamente essa questão, né, das tecnologias da informação e comunicação, as TICs, né, e o conceito de responsabilidade compartilhada, né. Como você destacou, né, Fabrício, a gente sabe que a crise ela é de longo prazo. A pandemia, né, até que seja desenvolvida uma vacina, né, para a Covid-19, e aí tem perspectivas aí que a gente pode chegar a uma vacina até dezembro, até o ano que vem, né, as mais otimistas, né, início do ano que vem. Até lá, a ciência nos mostra que a estratégia mais efetiva para desacelerar o crescimento da doença são as estratégias de isolamento social, né? Então, como atrelar, né, essa tecnologia para a gente controlar, monitorar os aspectos sociais? A gente tem alguns exemplos, né, que a gente comenta lá no artigo de hoje, a questão as próprias operadoras de celular, né, elas estão compartilhando, aí muito importante frisar isso, elas compartilham um índice de isolamento social. Só que o que é esse índice? É um número por município e por estado. A gente não consegue identificar a operadora por respeitar a lei de proteção de dados, não permite identificar o celular. Não tem como identificar, são dados anonimizados, né? Não tem como chegar na pessoa nem nos CPFs. É um número por município que a gente consegue monitorar. Por que isso é importante? Eu vou citar o exemplo, né? O Estado do Espírito Santo está utilizando essa tecnologia e a gente consegue monitorar diariamente como está o índice de isolamento social por município. Então, se você vê que o isolamento social caiu demais num determinado município, né? Você consegue, junto com o poder público municipal, desenvolver ações para tentar elevar aquele índice de isolamento social. Aqui no Estado do Espírito Santo, antes do início da pandemia, a média de isolamento social ficava em torno de 20% a 30%. Com o uso dessas tecnologias da informação e comunicação, das operadoras, um exemplo aí, né? A Google também tem outras tecnologias, né? Empresas de tecnologia estão contribuindo muito nesse processo aí de monitoramento e controle da doença. A gente conseguiu, a partir do dia 13 de março, quando foi decretado o estado de emergência de saúde pública aqui no estado, a gente elevou o nosso índice de isolamento social chegando a um patamar superior a 65%. Então, olha a importância, né, de você ter a tecnologia para ver se aquelas medidas estão surtindo efeito. E pontos fora da curva podem ser corrigidos. Olha o exemplo de Vila Velha. Vila Velha, na semana do dia 4 de maio, a semana anterior estava com índice de isolamento social muito baixo. O que a prefeitura fez? Aí eu cito aqui a ação lá, né, do prefeito e também do secretário de Desenvolvimento Social, né, Desenvolvimento Urbano da cidade, na verdade, de segurança, né, da cidade, o Oberaci, Coronel Oberaci Emerick. Eles implementaram um decreto para restringir a circulação de pessoas em Vila Velha. Então, a tecnologia contribuindo para o município, contribuindo para o Estado desenvolver ações, medir os resultados também, né? Então, esses exemplos aí demonstram o conceito que a gente trabalha lá de responsabilidade compartilhada. Não é somente o Estado que vai resolver o problema, não é somente o município. Mas olha a iniciativa privada, o papel, né? Essas grandes empresas de tecnologia estão fazendo sua parte.
A mesma coisa a gente espera, e que está acontecendo, né, de outros setores econômicos também, outros setores privados dando sua contribuição. E, sobretudo, Fabrício, e os amigos aí da live, é a nossa contribuição. Cada um de nós tem um papel e tem uma responsabilidade para somar com esse todo. As ações de governo, as ações do governo do estado, governo municipal, iniciativa privada, elas só se concretizam se tiver a contribuição de cada um de nós. O nosso papel de cidadão nessa responsabilidade compartilhada. Pablo, muito obrigado pela disponibilidade, por compartilhar tanto conhecimento e falar um pouco do trabalho do Instituto Jones nesse momento da crise, do trabalho integrado na realidade, né, que o Instituto, por natureza, né, faz aí com outros órgãos, outros setores do governo. Agradecer o tempo e pedir, antes da gente encerrar, para você dar alguma dica de leitura, de série, de música, para o nosso público aí, que nesse momento desse isolamento, dessa responsabilidade compartilhada aí, a cultura, os nossos livros, os nossos discos, as nossas músicas têm ajudado muito nesse enfrentamento, e mais do que nunca a gente sabe a importância aí da cultura, dos seus artistas, dos seus fazedores, dos seus técnicos. E o que você tem assistido, lido, consumido aí de conteúdo cultural aí, artístico? Então, eu vou falar um pouquinho da música, Fabrício. Como você sabe, né, eu tenho uma banda desde a época da graduação. A gente faz cover de grunge, né, que a gente gosta. E aí eu vou ser bem capixaba mesmo e vou divulgar aqui, né, as lives, né, que eu venho acompanhando. Tem um grande amigo meu lá do Tribunal de Contas, o Luiz Felipe Veloso. Ele faz cover do James Taylor. E todo sábado e domingo ele faz live. Eu recomendo vocês pesquisarem aí. Ele está com um amigo meu do Instagram. Inclusive o próprio James Taylor divulga o trabalho do Luiz Felipe. Capixaba. Uau. Aqui, ó. Lá, servidor do Tribunal de Contas do Estado. Vale a pena vocês acompanharem aí esse trabalho. É perfeito o cover dele. Também sobre banda, assim, né? Eu adoro a banda Pearl Jam, né? Esse mês agora eles lançaram aí mais um álbum, né? Estão indo para 30 anos de carreira. O Gigaton, estou ouvindo direto esse álbum no período da pandemia. De vez em quando eu faço umas lives também lá com meu filho em casa, Bernardo. Nossa. Beijo para ele aí, para a Renata, que eu já vi aí também acompanhando. E quero aproveitar aí e convidar todo mundo agora, acabando a live aí com esse papo aí super agradável aí com o Fabrício. Agora à noite vai ter uma live de uma banda capixaba. Inclusive eu toquei com o baterista, o Rodrigo Rodrigues, e o baixista, o Alan, é a banda capixaba Fixer, que é cover do Pearl Jam. Vai fazer uma live agora à noite. Vocês podem pesquisar, né? Marcelo, que é o vocalista. Marcelo, né? Que é o vocalista. Isso, a galera lá toca muito. Brother. Eles vão fazer uma live agora solidária para arrecadar recurso. Marcelo tá aí, ó. A Renata tá falando, o Rodrigo ou o Marcelo? Vão iniciar uma live agora no YouTube, no canal deles. Banda Fixer. F-I-X-E-R. Aí vocês podem entrar lá, vai ser divulgado. Eu vi a última live deles, cantei lá em casa junto com eles. Aí, ó, tem o perfil deles aí, ó. Renato tá colocando. E aí é o que eu recomendo. Na pandemia a gente está descobrindo aí muita coisa boa que tem aqui no estado, no aspecto aí da cultura, né? Audiovisual, TICs, né? Então, uma série de ações aí que estão contribuindo para a gente cumprir esse isolamento social, Fabrício. E mais uma vez, parabenizar a iniciativa aí, parabenizar o trabalho super bacana que você está desenvolvendo na Secretaria de Cultura. E é um grande prazer estar compondo aí a equipe de governo Renato Casagrande, sob a liderança do nosso amigo governador Renato Casagrande. E a gente está sempre à disposição, o Instituto Jones. Mais uma vez, um abraço aí para os amigos do Instituto. Vi vários deles aí, Michele, que você falou, a Kátia, Letícia, as duas Letícias eu vi aí. Abração para todo mundo, pessoal super competente aí. E aí, gente, vamos curtir aí, postar a hashtag aí, IJSN 45 anos. Nosso IJSN completando 45 anos, é um grande prazer fazer parte dessa história. Isso aí. Obrigadão, Pablo. Obrigado aí à audiência. Até o próximo papo
da tarde, com outro Pablo, com Pablo Capilé, da Mídia Ninja e do Fora do Eixo, sexta-feira às 18 horas. É isso aí, brigadão, um abraço, valeu demais. Tchau, tchau. Valeu.